Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Com a luz do quarto não muito boa, só coloquei a câmera aqui para gravar e senti muito forte do Senhor de compartilhar essa palavra com vocês. Eu tava aqui no meu secreto falando com Deus e o Senhor tem trazido algumas coisas para mim, tem trazido a realidade. Coisas que geralmente a gente vai deixando um pouco de lado. E aí o Senhor, Ele vem e nos faz lembrar de algumas coisas. E nos traz a memória e nos faz viver novamente da forma que Ele quer que a gente viva. Então faz alguns dias já, na verdade o Senhor faz alguns dias que Ele está apontando algumas coisas para mim. E aí nessa semana Ele decidiu falar comigo sobre algo muito profundo e muito forte. Eu quero compartilhar essa experiência aqui com vocês porque eu creio que nós estamos em tempos em que muitas coisas foram deixadas para trás. Muitas coisas estão entrando no esquecimento. E com as coisas crescendo tão rápido hoje em dia, a gente acaba perdendo a essência de algumas coisas. O Senhor vem através da palavra falar com a gente sobre algumas coisas que nós estamos deixando para trás, que nós não podemos nos esquecer jamais. O Senhor vem me falando muito sobre como nós temos nos entregado para Ele, como nós temos entregado o nosso sacrifício para Ele. Nós sabemos que o homem, ele foi criado por Deus para se relacionar com Ele. E como nós temos entregado e como nós temos nos relacionado com Deus, como nós temos conhecido a Deus, qual é o nosso conhecimento sobre Deus. Acho que a gente pensa, muitas vezes eu pensei nisso, que ter conhecimento sobre Deus era ter fatos teológicos, era estudar a palavra, estudar sobre tudo que eu podia e aprender sobre tudo que estava ao meu alcance sobre Jesus e ter o conhecimento sobre Ele. Mas o conhecimento sobre Deus é o relacionamento. A gente só conhece a Deus nos relacionando. Conhecer a Deus vai muito além de experiências que a gente já teve. Conhecer a Deus é relacionamento, é a gente se entregar de corpo, alma, espírito, com tudo que a gente tem a Ele. E como de fato nós temos nos entregado a Jesus? Muitos de nós nos entregamos para Jesus pela metade. Nos entregamos para Jesus de fato sem racionalidade. Nós fazemos as coisas para Jesus sem ser intencional. Nós vamos para a igreja, para os cultos, muitas vezes para cumprir horários, ritos, datas. Quantas vezes nós já entramos na igreja e não entregamos a adoração perfeita a Deus, a adoração verdadeira. As coisas do coração, elas não podem ser vistas pelo litúrgico. Nós não conseguimos ver o coração das pessoas no litúrgico. Mas quantas vezes nós fomos até a igreja e não entregamos aquilo que é verdadeiro? Talvez servimos pela aparência, talvez adoramos pela aparência, colocamos entonação na nossa voz pela aparência, tocamos instrumentos e louvamos pela aparência, pregamos pela aparência. Essa religiosidade que está dentro de nós, ela não transforma ninguém. É o Espírito Santo
tem acesso a um coração quebrantado, a um coração arrependido. E Ele faz a obra dentro de nós. Quantas orações nós fazemos para Deus pedindo? Nossas orações são para pedir algo a Deus. Nossas orações são muitas vezes intercessões. Nossas orações é para Deus sempre fazer algo por nós. Mas quantas de nossas orações são feitas para o Senhor nos encher dele e fazer o nosso coração transbordar de amor por Ele. Os nossos encontros, muitas vezes, não são a favor do nosso espiritual. Nós estamos tão embaraçados com as coisas dessa terra. E as nossas orações, elas espelham isso, que nós estamos preocupados com as coisas dessa terra. Nós estamos preocupados com aquilo que o Senhor pode fazer. E nós poderíamos gastar o nosso tempo, as nossas palavras, estando com o Senhor, aproveitando a presença dEle, nos derramando, nos rasgando, nos quebrantando. Então, o relacionamento com o Senhor, ele traz esse conhecimento pleno de quem Deus é. Porque muitas vezes nós estamos adorando um Deus que não é o verdadeiro Deus. É um Deus que nós criamos para satisfazer os nossos desejos. É um Deus que nós criamos para satisfazer as nossas vontades. E é através do relacionamento que nós temos esse pleno conhecimento do Deus verdadeiro. A palavra vai dizer lá em João 17:3: E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer ao Senhor, é se relacionar com o Senhor. O único Deus verdadeiro é porque há falsos deuses. Que o Senhor coloque nos nossos corações um desespero. Que a gente fuja da religiosidade. A religiosidade, ela nos acomoda. Ela nos prende em um lugar, na nossa zona de conforto, e nos deixa ali pensando que nós estamos fazendo muito para Deus. E nós já estamos fazendo o suficiente. A religiosidade tem a capacidade de fazer com que nós não ousemos no reino. Que a gente não ouse. Que a gente não saia do lugar. Que o Senhor coloque em nós esse desespero e essa inconformidade. Nós não podemos nos conformar com aquilo que nós já temos. Nós precisamos nos desesperar por Jesus, nos desesperar pelas almas que estão padecendo, nos desesperar de amor por Jesus e nos relacionar e ter o conhecimento de quem Deus é. Até que Cristo seja formado em nós, porque é isso que o Senhor quer, Ele quer formar Cristo em nós. Muitas vezes nós estamos preocupados com ministérios, com cargos, com coisas que nós podemos fazer para Deus. Se fazer conhecido para Deus é mais importante do que aquilo que nós podemos fazer para Ele. Nós estamos preocupados em tantas coisas.
E a cada dia que passa, nós não temos o conhecimento pleno de quem Deus é. Nós possamos entender que nós não somos nada, nada, nada. Que nós podemos ter talentos e dons que o Senhor nos emprestou, mas que nós não somos nada. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Sem o Espírito Santo, nós apenas cantamos canções. Sem o Espírito Santo, nos tornamos bibliólatras. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos nada. Nós não somos nada. Então, que nós podemos ter esse desespero de conhecer a Deus, esse desespero de nos rasgar diante de Deus, esse desespero de saber que nós precisamos dele e não nos acostumarmos com aquilo que a gente já está vivendo, com aquilo que a gente já tem, e nos relacionar com ele, com o verdadeiro Deus, até que Cristo seja formado em nós. Amém? Que Deus abençoe.